Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios de treliça da disciplina de Mecânica para Engenharia. Aqui é o exercício 2, que eu havia mandado para vocês aí no grupo. Essa treliça ela possui uma altura de 4 metros, e um comprimento total aqui embaixo de 12 metros. Aqui você tem um apoio do segundo gênero, um apoio fixo, que vai ter reações tanto em Y quanto em X. E aqui você tem o apoio do primeiro gênero, um apoio móvel, que só vai ter reações no eixo Y. A primeira coisa a ser feita é calcular as reações aqui nos apoios. Para isso a gente vai utilizar a relação do somatório de forças nos dois eixos. Somatório de forças no eixo X igual a zero. Aqui você vai ter uma reação para X e para Y, mas como só tem ela, não tem nenhuma outra que esteja na treliça para fazer uma reação aqui, então você já pode dizer que a reação em A no eixo X igual a zero. E aí você vai fazer que o somatório das forças no eixo Y também é igual a zero. Nesse caso, você tem aqui duas forças para cima. Aqui você vai chamar reação em A no eixo Y, uma força, duas forças. Nesse caso aqui. Reação em B no eixo Y. E aí você coloca que reação em A no eixo Y mais a reação em B no eixo Y. E aí você verifica que existem duas para baixo, duas positivas, porque estão para cima, e duas para baixo, então vão ser negativas. Então você coloca menos 0,8 menos 1,5 igual a zero. E aí você continua esse cálculo aqui. Passando esses dois valores negativos para o outro lado, você faz assim. Reação no apoio A em Y mais reação em B no eixo Y igual a 0,8 mais 1,5. Então você tem, colocando aqui, reação em A no eixo Y mais reação em B no eixo Y igual 0,8 mais 1,5 dá o valor 2,3 quilonewtons. Ok, você tem novamente aqui uma equação com duas incógnitas, Você precisa achar o valor de cada uma delas. E aí você vai para a questão dos momentos. Então você vai calcular o momento em relação ao apoio A dessa força e dessa força. Então vamos verificar, e agora eu vou utilizar aqui a régua, para você verificar que essa força de 0,8 kN, qual é o eixo ortogonal dela em relação ao apoio A. Então você traça aqui uma reta, Aqui também, na 1,5. E aqui também, Só para você identificar corretamente a distância dessas forças até o apoio A. Vamos observar o seguinte. Essa treliça, ela é simétrica, se vocês observarem. Aqui vocês têm um triângulo isósceles, aqui outro triângulo isósceles, aqui também. São três triângulos isósceles, porque aqui 6 metros, e aqui também é 6 metros, faltou colocar. Tá? Então, nesse caso, quando você traça uma reta desse vértice aqui para baixo, você vai dividir aqui embaixo em dois pedaços de 3 metros. Então, você coloca aqui 3 metros e aqui também 3 metros. Da mesma forma aqui para essa força. 3 metros também. E agora vamos para o somatório de momentos em relação ao apoio A tem que dar zero. Se você está no apoio A, todas as forças que estão direcionadas a ele, se tivesse uma força aplicada aqui, daria zero, não teria momento.
Mas, então, essa RAY também, né? Então, você não considera todas as forças que estão aplicadas nesse apoio. Você vai considerar a partir daqui. A força de 0,8 kN, ela está dando um sentido de rotação horário, né, em relação ao apoio A. Então, se é horário, vai ser negativo. Então, você coloca menos 0,8 vezes a distância ortogonal. Qual é a distância ortogonal? 3 metros, né? Na linha de ação dessa força aqui, 3 metros até o apoio A. 0,8 vezes 3. Aí, você vai analisar a próxima força, que é aqui de 1,5. Então, 1,5 também está fazendo uma rotação no sentido horário, vai ser negativo, menos 1,5 multiplicado pela distância dele, né, até o apoio. Nesse caso aqui, observe, 3 mais 3 mais 3, ou seja, 9 metros. Né? Então, é 1,5 vezes 9. E aí, por último, a reação em B no eixo Y, ela está no sentido anti-horário. Né? Então, ela vai ser positiva aqui, ó, mais RBY multiplicado pela distância, né? Total, olha, 12. Aí sim você pode dizer que é igual a zero. E agora a gente vai resolver essa conta aqui para achar o valor da reação em B no eixo Y. Então vamos lá fazer. Continuando aqui para aproveitar o espaço. 12 RBY é igual... Passa esses valores todos para o outro lado, trocando o sinal, né? Veja, 0,8 vezes 3, mais 1,5 vezes 9, certo? Então, continuando para cá, 12 reação em B no eixo Y, igual... E aí vamos resolver, né? Isso aí. 0,8 vezes 3, mais 1,5 vezes 9. Deu 15,9. E aí você tem que a reação em B no eixo Y igual a 15,9 dividido por 12. Aí você chega ao resultado que a reação em B no eixo Y igual, dividido por 12, 1,325 quilonewtons. Ok. Agora vamos voltar aqui para essa equação que não foi resolvida, né? Aqui no caso, para achar a outra reação. Né? Então você substitui a reação em A no eixo Y mais a reação em B no eixo Y, que você já tem o valor, 1,325, é igual a 2,3. Né? Então a reação em A no eixo Y é igual a 2,3, passa para o outro lado, troca o sinal. Menos 1,325. Você tem então que a reação em A no eixo Y é igual a 2,3 menos o 1,325, 0,975. Ok, você tem agora aí as duas reações, né? Aqui e aqui. Então vamos dar início à resolução dos cálculos para você achar se é tração ou compressão nas barras e o valor delas, né? Dessas forças aí. Vamos começar então analisando o nó A. Você pega aí aqueles nós onde existem a menor quantidade de forças, né? Nele, aplicando nele. No caso aqui você tem duas, né? E aqui você tem duas também. Você vai pegar primeiro o nó A e o nó B. Né? Então aqui no nó A a gente vai analisar a situação que está aí. Né? Então você, se possível, você redesenhar essa situação, você faz, que facilita muito. Né? Mas nesse caso aí você coloca no eixo. Você vai colocar. Existe uma força, eu vou fazer aqui até de lápis, né? Porque ela vai ser apagada logo depois que a gente fizer a decomposição. Tá? Que é justamente a força na primeira barra. Né? Observe aí, o desenho igual.
Então, você vai colocar aqui F1. Tá? Aqui na horizontal, você tem a F2, certo? Então, nesse caso aí, você coloca para cá F2. E aqui para cima, o que você tem? Uma força para cima aqui, já no apoio A. É reação em A no eixo Y. Que nós já temos o valor, né, que é 0,975. Então, você coloca aqui 0,975, né, que é justamente a reação em A no eixo Y. Tá, agora é o seguinte, a gente vai precisar fazer a decomposição da F1, dessa força 1. Aqui existe um ângulo. A gente precisa saber informações desse ângulo, né, que é esse aqui. Então, no caso do ângulo, a gente vai verificar qual o seno, cosseno e tangente dele, né? Então, eu vou redesenhar aqui esse triângulo, tá? Que vai ser um dado consultivo durante os nossos cálculos. Então, você tem aqui esse tamanho aqui, se vocês observarem o triângulo aí, né? Esse tamanho todo aqui é 4 metros. Aqui embaixo, vejam, é 3, né? E o triângulo retângulo está bem aqui, esse que você está analisando, né? Bem aqui. Então, esse tamanho aqui é 3. Como isso aqui é um triângulo pitagórico, a hipotenusa é 5, né? Se vocês fizerem o teorema de Pitágoras, acham aqui que a hipotenusa é 5. Então, vamos colocar as informações. Seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, 4/5. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, 3/5. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, 4 dividido pelo adjacente, que é o 3. Essa folhinha aqui vai servir como acesso consultivo a partir de agora, né? Então, nós temos aí, para fazer a decomposição da F1, você vai fazer assim, né? No eixo X, como está adjacente ao ângulo alfa, você vai ter aqui a F1 decomposta no eixo X, que eu vou chamar de F1x. E aqui, ó, né, você vai ter também a F1 decomposta no eixo Y, que eu vou chamar de F1y. Tá? E aí, depois que eu faço a decomposição, né, eu posso apagar isso aí, né, e vou fazer a análise novamente, que a somatória das forças no eixo X tem que ser igual a 0 e a somatória das forças no eixo Y tem que ser igual a 0. Né? Agora sim, você começa por onde você tem mais dados. Olha, eu preciso achar essa força 1. Então, se eu vier para cá, para o eixo X, eu não tenho a força 1 e também não tenho a força 2. Mas aqui, ó, eu já tenho a reação em A em Y e consigo achar a F1y. Né? Então, eu faço assim. Eu coloco somatório, bem aqui, somatório de forças em Y igual a 0. Então, você coloca aqui, que para cima aqui, positivo, F1y mais a RAY, né, que é 0,975, igual a 0. Observe que eu já vou achar aqui o valor da F1, né? Por quê? Se eu tiver a situação que F1y é F1 multiplicado pelo seno do ângulo, né? Se o ângulo estava adjacente, é cosseno. Então, o outro vai ser o seno. F1 vai seno do ângulo, mais 0,975 igual a 0. Tá? Então, tá aí. Ó. Eu pego F1
multiplica. Quem é o seno do alfa? O seno do alfa nós já temos, né? Que é 4/5. Então, coloque aqui 4/5 mais o 0,975 igual a 0. Tá? E aí você continua aqui. Né? Colocando esse aqui para o outro lado, vai ficar F1 vezes 4/5 igual a menos 0,975. Então, o F1 vai ser igual. Esse 5 que está dividindo aqui passa para o outro lado multiplicando. Menos 0,975 vezes o 5. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Dividido por 4. Então, você tem que a F1 é igual... Aí vamos fazer esse cálculo aí, né? Menos 0,975 vezes 5 dividido por 4. Eu tenho esse valor. Menos 1,21875. Tá. Se é negativo, nós já sabemos que é compressão. Então, para você ir preenchendo a sua tabelinha, que eu já até fiz aqui, né? A gente vai colocando aí, né? A F1 deu o valor dela menos 1,21875 e o tipo é compressão, né? Compressão. Não esquecendo que negativo é compressão e o positivo é atração. Vamos lá agora para calcular a F2. Então, venho para cá. Ó. Vejam que essa informação já vai ser utilizada aqui. Então, primeiramente, eu tive que fazer o do Y para poder fazer o do X agora. Né? Então, somatória de força em X igual a 0. O que eu faço? Eu coloco, as duas estão para a direita, são positivas. Eu digo que F1x mais a F2 é igual a 0. Quem é F1x? É a F1 multiplicada pelo cosseno do ângulo, mais a F2, que é igual a 0. Né? Colocando para cá. F1 eu já tenho, já coloco o valor, né? Veja, é menos 1,21875, menos 1,21875, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, né? Nós já temos aqui 3/5. Mais a F2 igual a 0. Então, vejam aqui o seguinte. Eu vou resolver esse valor aqui e depois passar para o outro lado. Né? Vamos verificar quanto é que dá isso aqui. Então, você já tem aqui menos 1,21875 multiplicado por 3 dividido por 5. Então, você tem o valor de menos 0,73125 mais F2 igual a 0. Então, olhem aí o que vocês obtiveram. F2 igual, passa para o outro lado, vai virar positivo. Mais, né, 0,73125, caracterizando tração. Tá bom? Não esquecendo de colocar a unidade, né? Então, mais 0,73125, tipo tração. Ok. O nó A a gente já resolveu. Agora a gente vai para esse aqui. Vamos chamar B, tá bem aqui, vamos chamar aqui de C. O nó C. Porque existem 3, então você escolhe sempre a que tem menos. Então aqui tinha 2, né? 2 forças saindo, agora são 3. Então a gente vai pegar esse nó C, redesenhar bem aqui, continuar, né? Aí, como falei, vamos colocar nos eixos essas forças, né? Então, o nó C, o que a gente tem? Temos uma força para baixo
de 0,8 kN. Então você já coloca aqui, né, uma força que já existe lá, 0,8 kN. Aí você tem isso aqui, né, essa situação. Mas onde é que está o ângulo? Vamos observar se é o mesmo ou se é o complemento dele, né, desse ângulo aqui. Então você traça bem aqui uma paralela, né, uma continuação, na verdade, desse segmento. E pode analisar da seguinte forma, vejam, alfa está aqui, então pela relação dos ângulos alternos e internos, eles são iguais, né? Então, esse ângulo aqui também é o alfa. Né? Aqui é o complemento dele, 90 menos alfa, mas a gente não vai utilizar. Aqui também, né? É um triângulo isósceles, esses dois ângulos aqui também são iguais, 90 menos alfa. E aqui, novamente, é o alfa. Né? Então, a gente pode colocar apenas esses dois ângulos aqui. Né? Esse aqui não vai precisar. Né? Então, só para a gente fazer análise de que o ângulo que a gente está utilizando é o correto. Então, observem aí que eu vou redesenhar. Né? Eu vou colocar aqui. Para a direita, você vai ter a força 4. Já está no eixo, né? No caso aí. Agora observe o seguinte, para cá eu vou colocar provisoriamente aqui, né? F3 e para cá F1. Então, F1 e para cá F3. Né? De acordo com a treliça aqui, o desenho da treliça. Ó. F1 e F3. Está aqui. Vou precisar decompor a F3 nos dois eixos e vou precisar decompor a F1 também nos dois eixos, né? Então, isso eu vou fazer agora. O ângulo alfa está aqui, né? Conforme já se sabe, alfa, alfa. Então, se está adjacente, vai ser cosseno. Então, essa força que está para a esquerda aqui é F1 vezes o cosseno do ângulo. Então, você coloca aqui, ó, F1 vezes... vamos chamar primeiro de F1x, né? Que está no eixo x, depois eu coloco que F1x é F1 vezes cosseno do ângulo. Tanto faz. E aqui, ó, vai ser a F1y, né? A F3 a gente vai decompor também. Então, para cá você vai ter a F3x e para cá você pode colocar também aqui, ó, F3y. Agora você vai ter três forças aqui para baixo, né? F1y, F3y e a 0,8 kN. Tá. Feito isso, decompus todas as forças, né? Posso retirá-las daqui, as principais, sem problema nenhum. Né? E agora eu vou começar a fazer as relações, né? Tá? Então vamos lá. Vou começar então pelo eixo Y, né? Aqui. Somatório de forças em Y igual a 0. Vejam, está para baixo, né? Aqui. Então, se está para baixo, vocês lembrem lá que as forças para baixo são forças negativas, né? Então, você coloca menos F1y, menos F3y, menos 0,8 igual a 0. E agora vamos resolver. Né? Menos F1y, como é que é isso aqui? É menos o F1 multiplicado pelo seno do ângulo, né? Menos agora. O F3y, F3 multiplicado pelo seno do ângulo também. Aí menos o 0,8 igual a 0. Tá? Tem um detalhe importante aqui, ó. Se vocês, isso aqui é um artifício matemático que vocês podem utilizar. Vocês têm aqui 1, 2, 3, 4 monômios, né? 3 para a esquerda e 1 para a direita. Se vocês pegarem tudo isso daqui e dividir pelo seno de alfa, vocês não vão precisar mais utilizar ele no próximo cálculo, né? Só para esse aqui, no caso.
Então, vocês podem fazer isso daí. Divide toda essa equação aqui pelo seno do alfa. Né? Então, divide pelo seno do alfa aqui. Todo mundo, né? Então, quando eu faço isso, eu cancelo esses dois, ficou menos F1. Quando eu faço isso aqui também, cancela, ficou menos F3. Mantenho esse, menos 0,8 sobre o seno do alfa. 0 dividido por qualquer número é 0. Vejam que condensou melhor aqui a minha equação, né? Eu estou atrás de F3, que é o valor que eu não sei. F1 eu já sei, então eu vou passar tudo para o outro lado, né? Então vai ficar menos F3 igual. Passando para lá ficou positivo F1. Passando para lá também ficou positivo, mais 0,8 sobre o seno de alfa. Posso multiplicar isso aqui por tudo por menos 1, né? Para que esse F3 fique positivo. Eu não quero o negativo dele, eu quero o positivo dele. F3 igual. Aí, menos o F1. Aí aqui ficou menos 0,8 seno de alfa. Então, a F3 vai ser igual menos F1. Quem é F1? Menos 1,21875. Coloque entre parênteses, porque ele é negativo. Menos 1,21875. Menos 0,8 dividido pelo seno do alfa. Então, o seno do alfa é 4/5. Né? Se você fizer aqui, ó, 4/5, quanto é que dá 4/5? Dá 0,8. Olha como facilita. Ao invés de você colocar a fração, já coloca logo 0,8. Né? Então, o F3 vai ser igual. Olha aqui, jogo de sinal positivo, 1,21875, menos 0,8 por 0,8 dá 1, né? Então, F3 igual. Vamos agora fazer esse cálculo. 1,21875 menos 1. Fica 0,21875. Então, positivo, tração. Né? Aí você vai na sua tabela e continua o preenchimento. Né? F3 mais 0,21875 kN tração. Bom, depois que achamos a F3, vamos achar a F4, utilizando agora o somatório de forças no eixo X, aqui mesmo do nó C. Né? Então você faz aí que o somatório de forças em X é igual a 0. Você tem aqui, ó, o F1x é negativo, então ele está para a esquerda, então é negativo, né? Então menos F1x. Aí esses dois aqui estão positivos para a direita, mais F3x, mais F4 igual a 0. Tá? E aí você continua, né? Aqui. Menos, o F1x é F1 vezes o cosseno do alfa, né? Então, você vai colocar aqui menos o F1, que ele é menos 1,21875, vezes x, né? Cosseno do alfa. Cosseno do alfa, 3/5. Tá. Mais F3x, que é o F3, né? Nós já temos também, 0,21875, multiplicado pelo cosseno do alfa, 3/5. Mais F4 igual a 0. Certo. Vamos resolver aqui, ó, passando esses para o outro lado. Só que não esquecendo o seguinte, quando você faz aqui o jogo de sinal, fica positivo esse valor, aqui à esquerda. Quando você colocar lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, você já coloca menos 1,21875 vezes 3/5. Esse aqui é positivo, passa para o outro lado negativo, menos
0,21875 vezes 3/5. Então, você chega ao valor que o F4 igual, vamos resolver, menos 1,21875 vezes o 3/5, aí menos 0,21875 vezes o 3/5, deu menos 0,8625. Então, se é negativo, vai ser o quê? Compressão, né? E aí você preenche aqui a sua tabelinha. Menos 0,8625 kN. Compressão. Agora vamos para o cálculo das três últimas, né? F5, F6, F7. Bom, aqui, ó, vamos calcular logo F6 e F7 utilizando o nó B aqui, né? Então você vai, coloca aqui nó B. Nesse caso aí, a gente tem lá no nó B já uma força para cima. Coloco bem aqui, né? Que é a RBY, que ela tem o valor de 1,325. Então fica aqui, ó, 1,325, tá? E do nó B você tem aqui uma força saindo, né, que é F7. Para cá você já tem F6, né? Você já tem F6 aqui. E aqui a 7, que você vai precisar decompor, né? F7. Então aqui é o mesmo ângulo alfa. Você vai ter a F7Y aqui no eixo Y. E aqui você vai ter a F7X, tá? Então, já decompomos aí. A gente tira novamente aqui a força, né, que não vai precisar ser utilizada mais. Já foi decomposta. E a gente começa, né, colocando que o somatório de forças em Y igual a 0. Você tem aí nesse caso, para cima, o que você tem aí para cima? Você tem 1,325 positivo, mais F7Y igual a 0. Né? Então, nesse caso aí, você vai passar esse valor positivo para o outro lado, né? Continuando esse cálculo. F7Y igual a menos 1,325. Só que o F7Y é o quê? É o F7 multiplicado pelo seno do ângulo. E o seno do ângulo, 4/5. Então, você tem que o F7 igual. O 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, menos 1,325 vezes o 5. E o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você tem então que o F7 vai ser igual, vamos fazer a continha aí, né? Menos 1,325 vezes 5 dividido por 4. Você tem o valor menos 1,65625. Menos 1,65625. Então, o negativo vai ser o quê? Compressão. Aí você já vem aqui, né? F7. Menos 1,65625 kN. Compressão. E aí, dando continuidade à resolução, vamos achar agora o F6, né? Utilizando aqui o somatório de forças em X. Você sabe que o somatório das forças em X tem que dar igual a 0. E aí você pega, todos os dois estão para a esquerda, então negativo menos F6 menos F7X igual a 0. Continuando o cálculo, menos F6. O que é F7X? É o F7 multiplicado pelo cosseno do ângulo.
igual a 0. Aí você coloca menos F6 menos, quem é o F7? Já temos o valor aqui, menos 1,65625 vezes cosseno do alfa. Cosseno do alfa, 3/5, né? Então, 3/5 igual a 0. Continuando o cálculo, você tem menos F6, jogo de sinal aqui, ó, mais 1,65625 vezes 3/5 igual a 0. Você vai passar esses valores para o outro lado, né? No caso aqui, menos F6 igual, quando passar para o outro lado, vira negativo, menos 1,65625 vezes 3/5. Então você tem que menos F6 é igual. Vamos resolver aí. Né? Menos 1,65625 vezes 3/5. Você tem aí o valor de menos 0,99375. Você tem menos 0,99375. Ambos os lados estão negativos, você pega e multiplica aqui por menos 1. Né? Aí você vai colocar que o F6 é positivo. Aí fica 0,99375 quilonewtons, né? Então você achou F6. Aí vem para a tabelinha e preenche. Né? 0,99375. Positivo, então, é tração. Né? No caso aqui, mais, positivo. Está faltando F5. Então, F5 você pode pegar aqui, ó, escolher tanto esse nó aqui, quanto esse outro nó aqui. Então, aqui você tem 3 forças saindo, aqui você tem 4, então é melhor escolher esse, que tem menos forças saindo, né? Então, vamos lá. Vou denominar aqui esse nó de nó E, né? E aí a gente coloca aqui. Que vamos analisar o nó E. Novamente, você pega aqui, representa os eixos vertical e horizontal. E aí você tem a F5 saindo aqui, né? A F5. Ok. Já no próprio nó E, você tem aí uma força para baixo de 1,5 kN. Então você coloca aqui, né? 1,5 kN. Para a esquerda, você tem aqui a F4, né? Que está em cima desse eixo aqui. Você coloca F4. Você tem também para cá a F7, né? Então veja. A F7 está para cá. Eu vou desenhar ela aqui, né? E aí a gente vai precisar decompor essas duas, né? Que não estão nos eixos. A F5 e a F7. Então, aqui você vai ter a F5Y. E aqui você vai ter a F5X. Né? Quando você fizer a decomposição da F7 aqui nesse eixo, você vai ter também aí a F7Y. Né? E você vai ter para cá também a decomposição F7X.
Então, você decompôs essa força no eixo X, decompôs ela no eixo Y. Essa aqui que estava fora do eixo, você decompôs no eixo X e decompôs no eixo Y também. Então, você apaga agora aqui, né, as forças originais. E agora é só fazer a regrinha, né? Vamos utilizar aqui no eixo X primeiramente, né? Somatório de forças em X é igual a zero. Então, para a direita você tem o F7x, você vai fazer F7x, que é positivo, né? Menos F5x, menos o F4, igual a zero. Quem é F7x? É o F7 multiplicado x cosseno do ângulo, né? Menos. Quem é o F5x? É o F5 multiplicado pelo cosseno do ângulo. Menos o F4 igual a zero. Se nós observarmos aqui a nossa tabelinha, a única que está faltando é F5, né? Então, está aqui. Então, nós já temos F7 e nós já temos F4. Então, basta resolver essa equação que nós já finalizamos todos os cálculos, né? Então, vamos lá. Quem é F7? Menos 1,65625. Menos 1,65625. Cosseno de alfa, 3/5. Menos. F5 é a única incógnita que ainda vai descobrir. Cosseno de alfa novamente, 3/5. Menos. E F4, menos 0,8625. Menos 0,8625. Igual a zero, né? Então vamos fazer aqui o cálculo, né? Quanto que dá? Menos 1,65625 vezes 3/5, né? Você tem menos 0,99375 menos F5 vezes 3/5. Jogo de sinal aqui, ó, mais 0,8625 igual a zero. Então você passa aqui esse menos F5 para cá, vezes 3/5. Passa esse negativo para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? 0,99375. E esse que está positivo passa para o outro lado, vira negativo, menos 0,8625. Então você continua, menos F5 vezes 3/5 igual. Vamos fazer essa resolução, né? Esse valor 0,99375 é positivo, menos 0,8625. Você tem então 0,13125. Aí você vai multiplicar tudo isso aqui por menos 1, vai se tornar positivo, essa parte daqui, né? F5 vezes 3/5. E aqui vai se tornar negativo, menos 0,13125. E aí o que você faz, né? Para achar a F5. O 5 que está aqui no denominador, ele vai passar para o outro lado lá, multiplicando, né? Então vai ficar menos 0,13125 vezes o 5. E o 3 que está multiplicando aqui passa para o outro lado dividindo, né? Então você tem que F5 vai ser esse valor aqui, né? Só que ele é negativo. Aí vezes 5 dividido por 3. Você tem menos 0,21875 pelo Newton. Aí você volta aqui na tabelinha e preenche, né? A única que está faltando, a última. Sendo negativo, é compressão, né? Pronto. Então aqui você finaliza todo o cálculo, né, da treviça. Aqui. E você tem todos os valores, né? A treviça inicial, as reações nos apoios, né? Aqui, RAY e RBY. E todas as forças com seus devidos valores e o tipo.
se é compressão ou tração. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.